que eu ia te perguntar do São Paulo você reparava isso mesmo na época, que o São Paulo era tão mais distante do que os outros? Quer dizer, você ia no São Paulo, você ia no Palmeiras, você ia no Corinthians, você ia no Santos. Você fala, pô, o que os outros times de São Paulo estão arrumando? Visitava o CT, o São Paulo tinha é muita muito diferente de estrutura, Tinha. Do São Paulo estava muito à frente. E já era uma estrutura assim, de 20 anos. Do São Paulo, 15, Estavam à frente 20 do tempo anos. deles em 20 anos. Por isso que o São Paulo teve aquele momento espetacular com o Tele no início dos anos 90, porque ele tinha um centro de treinamento próprio, um departamento de fisiologia, tudo era de altíssimo nível, mas o São Paulo parou no tempo. Todo mundo via isso. E os rivais demoraram tanto assim para se modernizar. Muito modernizar. tempo. O Palmeiras, aí o CT do Palmeiras, né? O Palmeiras fez o CT ali do lado, do CT do São Paulo, mas era gritante o nível de diferença. Não tinha um setor de imprensa adequado, né? No CT do Palmeiras. Não tinha ainda assim, os campos, né? Você via a diferença entre um e outro. São Paulo tinha uma estrutura muito melhor do que a do Palmeiras. Só que o Palmeiras vai melhorando, ele vai agregando. Ele constrói uma sala de imprensa muito melhor que a do São Paulo. Depois o São Paulo constrói também uma ali, dá uma melhorada na que ele tinha. Assim, um vai puxando o outro, né? Mas aí, em determinado momento, o São Paulo parou e o Palmeiras... Ele reforma, hoje está completamente diferente. Eu não fui mais lá, tal, mas de 10 anos para cá é muito diferente o centro de treinamento do Palmeiras, o que tem lá hoje. E a gente acompanha às vezes em bastidores, né, da TV do Palmeiras, tal, que mostra ali a estrutura que tem. O próprio estádio, que foi do Palestra, o Parque Antártica, que caiu, né, e foi montada a Arena, a Allianz, né? Há uma diferença brutal ali de estrutura entre um clube e outro, né? E de como o Palmeiras, todos os grandes shows de São Paulo passaram a acontecer na Arena do Palmeiras e não mais no Estádio Morumbi. Eu lembro, por exemplo, sou fã dos Beatles. Eu ia no show o primeiro show do Paul McCartney que eu fui foi no Morumbi, em 2010. Época... Não tinha ainda o estádio do Morumbi. Exato. Então, São Paulo ali, ele ganhava muito e os próprios clubes jogavam lá partidas grandes, o Palmeiras, o Corinthians. A gente cansou de ver grandes títulos desses dois clubes acontecerem no estádio Morumbi. Morumbi era o estádio do São Paulo, mas de São Paulo, da cidade de São Paulo. Né, os grandes acontecimentos. O Palmeiras ganhou muito título no Morumbi. Exato. E nem era jogo de São Paulo. Campeonato Brasileiro de 93, o Palmeiras ganhou no Morumbi. Enfim, quantidade absurda de títulos que são conquistados no estádio do Morumbi, no estádio do São Paulo. E o São Paulo ganhava com isso. A partir do momento que você tem o estádio do Palestra ali naquela área da cidade, né? Na Pompeia ali e tal, todos os grandes shows foram para lá, estrutura melhor, metrô chegando ali perto, tal, né? Mobilidade, ali, né? Tudo é melhor ali. O Palmeiras roubou uma grande parte roubou entre aspas, do que da verba e do dinheiro que o São Paulo ganhava, né? E o São Paulo ficou parado no tempo, achando que era o soberano, tal, enquanto os outros clubes atropelaram. O Santos já tinha uma estrutura legal. O Santos já tinha uma estrutura legal. O Santos tinha uma estrutura legal no CT Rei Pelé. Já com alojamento para jogador, tal, eles foram melhorando também ali a estrutura do Santos, é uma estrutura bacana. E o Corinthians não tinha nada. Era o mais assustador da época. Era o Corinthians. Era o Corinthians. O Corinthians ele treinava no próprio clube ali no Parque São Jorge. Verdade. Ele treinava lá no Parque São Jorge, e, uma estrutura super defasada. O clube é legal, bacana, mas assim, não tem condição. Ele é um campo só, né? Um estádio acanhado, tá? Não era uma estrutura ali, né, para um clube grande. Então, aí depois é que eles vão fazer o CT Joaquim Grava. Eu tava lá quando quando ele começou, ali era um brejo praticamente, era uma coisa muito ruim ali, né, no lugar onde foi construído o CT, e aí, transformou, e transforma o ambiente também, com o próprio estádio Itaquera vai transformando o que tem em volta, tal. Então, também não ficou parado no tempo, também melhorou a sua estrutura. Se entendeu? Não se mexer... E o São Paulo ficou para trás, mas de todos eles, quem mais ganhou, e que está muito à frente do resto hoje é o Palmeiras. Acho que o domínio que ele tem hoje é maior do que o domínio que o São Paulo teve naquele momento. Porque o Palmeiras hoje está muito estruturado para andar com as próprias pernas.